Olá, para você que acompanha a programação da Webzone Esportes, eu sou Eduardo Oliveira e mais uma vez tem o programa Edu Pergunta. Hoje temos a honra de estar aqui com o Ernesto Brock. Por que eu convidei o Ernesto Brock, que sempre está lá falando de Fórmula 1, falando de futebol, falando de vôlei? Próximo domingo, agora, dia 13, às 8h30 da noite, às 20h30, tem a final do Super Bowl. Ernesto, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Então, é domingo, tem a final do Super Bowl. É isso, Ernesto? Tudo bem, Eduardo. Primeiro falar que não sou nenhum grande especialista em futebol americano, sou apenas um fã. E, na verdade, não é final do Super Bowl, é apenas do Super Bowl. Que seria o equivalente a uma final do futebol americano. O que acontece? Em 1967, a NFL se juntou à AFL, que era uma outra liga. E aí eles decidiram que, juntando as duas, eles iam disputar o campeão de cada liga e ver quem seria o melhor time do futebol americano. É basicamente isso, assim, com possíveis alguns erros, a origem do Super Bowl. Isso se tornou o que hoje é a Confederação Nacional e a Confederação Americana da NFL. As duas confederações têm as suas finais, foi vencida esse ano pelo Cincinnati Bengals. A American Football, o Bengals ganhou a American Football League, se eu não me engano. E o Los Angeles Rams ganhou a National Football League, tá? E aí as duas disputam o Super Bowl para saber quem é o melhor time do ano. E o interessante desta partida, posso chamar assim, que do próximo domingo, ela vai ser transmitida por um canal aberto aqui no Brasil, né? Porque a maioria dos jogos, você que acompanha mais, pode falar, é sempre pela ESPN, né, Ernesto? A temporada regular e os playoffs normalmente transmitidas pela ESPN em canal fechado. E nesse final de semana, dia 13, vai acontecer pela Rede TV, que é um canal aberto. E a pergunta que eu queria fazer para você, né, é o seguinte: o que isso representa tendo um jogo num canal aberto para o público brasileiro? Assim. Representa muito, até porque o pessoal que é mais da minha geração começou a ter contato com o futebol americano através da transmissão da Bandeirantes, que a Bandeirantes transmitia o Super Bowl. O Luciano do Vale, enfim, lá no meados dos anos 90. E muitos anos depois a gente foi ter acesso à TV por assinatura ESPN, quando o Zimmerman fazia as transmissões, e aí começa a ter mais acesso, e hoje a gente tem a grade da ESPN durante a temporada da NFL é a maior do mundo, maior até que a dos Estados Unidos, porque lá é muito separado por canais, né? Alguns jogos passam na Fox, outros passam na NBC, outros passam na CBS, outros passam na própria ESPN americana. Aqui, todos passam na ESPN. Então, fim de semana chega a ter, fim de semana depois que termina o college football, chega a ter 5 jogos num fim de semana para assistir. E qual que é uma duração de uma partida, para quem não conhece e vai querer assistir no próximo final de semana? São 4 quartos de 15 minutos. Só que a bola o relógio para em vários momentos do jogo. Então vai dar aproximadamente de umas 3 horas e alguma coisa de jogo. E todo momento que para o cronômetro também ou não? Como é que funciona essa parte? Não, tem momentos distintos. Quando é jogada corrida, o cronômetro não para. Quando é um passe e o passe não é completo, o cronômetro para. Tem várias... o livro de regras da NFL é um dos maiores livros de regras do mundo. É um troço desse tamanho, assim. Vira e mexe, aparece uma regra no jogo que nem os comentaristas que são especialistas dizem, peraí, que regra é essa? E como que você vê hoje o esporte de uma maneira geral no Brasil, Ernesto? Você vê que tem crescimento, não tem? Pode fazer crescer com esta partida num canal aberto, apesar que hoje a maioria das pessoas, a gente pode também não generalizar, mas grande parte tem acesso a um canal de assinatura, né, Ernesto? Mas se você vê que pode fazer que divulgue mais o futebol americano no Brasil? O jogo no canal aberto sempre vai ser uma ideia de aumentar o alcance, né? O futebol americano, a NFL, enfim, já é um dos esportes que mais crescem no Brasil. A gente teve uma participação muito bacana se eu não me engano, foi no Sul-Americano, não tenho certeza. A gente tem uma seleção que está se formando.
seleção feminina de flag football, que é futebol americano com uma bandeirinha. Então, em vez de ter o tackle forte, tu tira a bandeirinha. Quando tu tira a bandeirinha, o jogador para de jogar. E a seleção feminina fez uma participação histórica nesse último Mundial de Flag Football. A gente tem uma liga cada vez mais forte, a gente começa a ter jogadores profissionais de futebol americano no Brasil. A gente tem um brasileiro que participou de um combine internacional na NFL e ele hoje participa do Practice Squad, que é o grupo de treino. Ele ainda não jogou nenhum jogo oficial, mas já jogou jogo de pré-temporada pelo Miami Dolphins, que é o Duzão. Então, assim, o futebol, dizem que a NFL teria o projeto de trazer um jogo, pelo menos de pré-temporada, para jogar no Brasil. O Brasil estaria na linha México, Londres já tem os jogos, já tem os contratos até com o pessoal do novo estádio do Tottenham. Aí México, tem mais um país que eu não estou lembrado agora, e o Brasil seria as possibilidades de se trazer pelo menos um jogo de pré-temporada. Então, aí poderia ajudar, né, a difundir cada vez mais o esporte. Sim. Aqui, né? Mas a questão seria assim, eles iam fazer com que a cultura de cada país com relação à parte de cobrar o ingresso, o valor, ou aí ainda não tem esse planejamento ainda? Também se for muito caro, não sei se todo mundo ia ter acesso, né? Não, primeiro, assim, eu confesso que essa questão eu não tenho muito conhecimento, até porque essa questão de trazer um jogo da NFL para o Brasil é algo muito embrionário. Já foi muito mais próximo do que é hoje, mas hoje, até por essa questão econômica, enfim, se tornou mais distante. Mas ali no período pós-Copa, ali, foi muito falado. Se chegou muito perto de ter um jogo da NFL, assim como já tivemos jogos de pré-temporada da NBA alguns anos atrás aqui no Brasil. Chegou muito perto. Só que a estrutura do jogo de NFL é muito grande. Os times têm 50 jogadores, enfim, o equipamento, é muito difícil o transporte de um jogo de futebol americano, vamos dizer assim. E acho que a questão dos ingressos, pelo número de fãs que hoje a NFL tem no Brasil, talvez seja até algo irrelevante, para ser bem sincero. Acho que o pessoal daria um jeito. Tem muita gente já brasileiro que viaja e se programa para ir ver um jogo de NFL nos Estados Unidos. Então, já tem excursões feitas para ir ver jogo de futebol americano nos Estados Unidos. Então, essa questão do valor, claro, é irrelevante. Sempre é importante, mas é tipo Fórmula 1. Os caras cobram um valor astronômico pelo ingresso e o autódromo lota. E a partida do próximo domingo? Pelo que você acompanhou nessa temporada. Primeiro, uma pergunta antes da final, se você tem algum palpite, como é que as equipes estão se preparando para esse jogo? Como é que ficou a questão desse momento da pandemia para a organização deste evento? Você tem alguma noção? Assim, se tem muitos jogadores que foram infectados? Porque a gente tem essa questão nos Estados Unidos que muitos jogadores não estão sendo vacinados, né? E aí, como é que você viu essa questão aí, Ernesto? Com relação ao jogo, à pandemia, e o que você espera para a partida de domingo? A questão da pandemia durante a temporada foi até muito mais comentada. Teve jogadores até que entraram nessa questão mais a fundo de vacinação ou não vacinação. O Aaron Rodgers foi um desses jogadores que disse que não ia se vacinar porque ele fez o tratamento que ele achava correto, enfim. Teve toda uma polêmica durante a temporada. Houve um protocolo de jogadores para os jogadores infectados, mas para o Super Bowl, pelo que eu estou sabendo, não tem ninguém fora devido à pandemia. A questão de público bem não deve ter nenhuma restrição na questão de pandemia, na questão do público. Quanto ao jogo, a gente tem dois caminhos diferentes para chegar ao Super Bowl. A gente vê o Los Angeles Rams, que é o time do estádio, do SoFi Stadium, em Los Angeles. Ele fez o que os americanos chamam de all-in. Ele pegou porque a NFL tem um piso salarial, tem toda uma regra de quem tu pode contratar, por quantos anos contratar, quanto tu vai gastar em salários, enfim. E o Los Angeles Rams gastou tudo que ele tinha, pegou jogadores veteranos, foi buscar o Odell Beckham em Cleveland, o Stafford em Detroit, agora me fugiu o nome do jogador de defesa que foi buscar no Denver Broncos. Buscou jogadores veteranos, jogadores que se sabia que ia se montar um grande time.
resultou nisso. O time até foi, em determinado momento na temporada regular, foi um pouco questionado e tal, que deveria render um pouco mais, mas chegou no Super Bowl. E agora, na minha opinião, talvez seja o favorito. O Cincinnati Bengals fez ao contrário. Ele investiu muito no draft, que é a escolha dos jogadores que vêm da universidade. Então a gente tem o quarterback, o Joe Burrow, que é do segundo ano dele de profissional. A gente tem o Chase, me fugiu o primeiro nome dele, que é o wide receiver, que jogava com o Burrow na faculdade. Então é um time muito jovem, é um time que se espera muito desse time, mas não se esperava dele já nessa temporada. E ele conseguiu vencer o Cincinnati, o Titans, Tennessee Titans, fora de casa, venceu o favorito, que era o Kansas City Chiefs, com Patrick Mahomes, com Kelsey, com Tarek Hill, venceu em Kansas City, que foi talvez o grande resultado, e vem como o azarão para curtir o Super Bowl, e assim, a pressão está toda do lado do Los Angeles Rams, e o Cincinnati Bengals vai talvez entrar um pouco mais leve, e talvez por isso pode surpreender, apesar que assim, os dois times jogam um grande futebol americano. E a expectativa da transmissão aqui, como é que você analisa os brasileiros? Eles têm essa capacidade? A gente está de igual para transmitir um evento, a transmissão. Eu não estou falando de ter um evento aqui, que aí é outro caminho. Mas esses profissionais que vão transmitir, tá bem aceito pela mídia? Pelo que você acompanha, qual que é a sua avaliação de momento? Assim? E se você quiser também falar da transmissão da RTV, claro que é uma suposição, né? A gente não tem como analisar. Da Rede TV eu não sei muito de quem vai ser a equipe, eu sei que o Golim, que é um dos grandes canais do YouTube que fala sobre futebol americano, ele vai ser um dos comentaristas, entende muito de futebol americano, apesar de torcer pro New England Patriots, mas enfim, cada um escolhe o time que quer torcer. Mas eu sei que ele vai comentar e ele entende bastante, deve ficar ter uma cobertura bacana. O pessoal da ESPN já tem muita cancha de NFL, eles já transmitem há muitos anos a NFL. Se eu não me engano, inclusive, eles vão estar lá em Los Angeles. Então, assim, tem o Paulo Antunes, que foi criado nos Estados Unidos, jogou futebol americano no college, acho que chegou a jogar na universidade, não tenho certeza. Então, assim, ele tem um conhecimento de regras. É óbvio que a gente não tem a transmissão que os americanos têm, até por uma questão técnica. Eles têm equipamentos, por exemplo, a história aquela das setinhas do futebol, que a gente... o jogador... Os caras nos Estados Unidos fazem jogada a jogada aquilo na NFL. E fora assim, a transmissão deles é feita para um público que foi educado em cima do futebol americano. O jovem americano joga futebol... Assim como aqui a gente ganha bola de futebol quando a gente nasce, lá eles ganham a bola oval. Então é muito mais fácil para eles explicar. Então aqui a transmissão brasileira ela é muito mais educativa. E até assim, tem diminuído isso, porque eu acho que o público está ficando também mais experiente para acompanhar o futebol americano. Então, assim, alguns lances hoje em dia a gente não vê mais explicação. Mas provavelmente no Super Bowl, por ter todo um público novo, o Edu vai ver, enfim, que não conhece, eles vão explicar mais lances, vão explicar, porque realmente é um esporte bacana, mas às vezes muito difícil de entender alguns detalhes de regra. Agora, duas perguntas, falando do esporte, mas não do evento em si. O que representou o marido da Gisele, Tom Brady? Tom Brady. Tom Brady. O que ele representou para o futebol americano, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo de uma maneira geral? Para o mundo eu não sei até tanto, porque o futebol americano ainda... Eu não sei qual é talvez a Gisele seja mais importante para o mundo do que ele, porque eu não sei se o futebol americano tem essa abrangência total no mundo, assim. Uhum. Mas para quem acompanha o futebol americano, é mais ou menos aquilo que a gente escuta hoje. Não fala do Messi porque eu vi o Pelé jogar. Então, tu não fala do fulano porque eu vi o Tom Brady jogar, cara. Assim, eu li algumas matérias agora que ele se aposentou, né? Eu li algumas matérias que ele poderia ir 3 vezes para o Hall of Fame. A carreira dele do draft aos 30 anos é uma carreira de Hall of Fame, dos 30 anos aos 40 é outra carreira de Hall of Fame, de uma forma um pouco diferente, e jogou, depois dos 40, ele jogou mais 5 anos, se eu não me engano, ele está com 45, jogou mais 5 anos que daria mais uma carreira de Hall of Fame, entendeu?
É absurdo, e ele está conseguindo fazer uma coisa que é muito difícil. Por exemplo, eu sou fã do Peyton Manning, que jogou no Denver Broncos, o último Super Bowl do Denver Broncos, o Peyton Manning era o quarterback. Mas o Peyton Manning, quando se aposentou, ele estava destruído. Ele não conseguia andar em campo. Tom Brady, ninguém vai ter essa imagem dele. A última imagem que a gente tem do Tom Brady é ele quase virando o jogo do Tampa Bay Buccaneers nos playoffs. Entendeu? Então, ele vai ficar para sempre na história do futebol americano, com certeza. É o maior jogador da história do futebol americano. E hoje, o futebol americano nos Estados Unidos, você falou aí, para reafirmar para o pessoal que está nos acompanhando aqui no programa do Pergunta, começa dentro da escola, né? Você acha que se tivesse Sim. uma maneira de fazer isso no Brasil, não para a gente competir, mas pode ter uma visão diferente do esporte aqui nacional, né, na sua avaliação? Não, porque isso é uma coisa. Tem 100 e poucos anos de história. É como o nosso futebol. A comparação eu acho que é muito como o nosso. Só que a diferença é que eles jogam a sério desde a escola. A gente vai jogar a sério com 16, 17 anos. Entendeu? Então é a diferença. Mas não, assim como eles estão passando o trabalho para entender e para se adaptar ao nosso futebol, que na verdade o nosso futebol lá está crescido muito, principalmente por causa da questão latina da população, a gente também teria que começar tudo de novo da NFL, do futebol americano. A gente está 100 anos atrás. Mas então, na sua avaliação, para uma pessoa querer gostar, vamos dizer assim, como telespectador, ainda vai demorar um pouco mais para o brasileiro ter esse Não. Como espectador, não. Sim. Eu estou falando como atleta. Tá. Hoje é muito difícil, mesmo que tenha na escola que o garoto vai estudar, tenha algum tipo de prática de futebol americano, ele não vai chegar ao nível de um jogador de NFL na adulta, a não ser que ele vá para os Estados Unidos, pelo menos na universidade. Agora, mas não tem, como não tem essas público, peneiras? No mundo eles não fazem para captar jogadores ou não? Então, eles fazem, mas é mais como marketing da liga do que realmente. Eles não fazem necessariamente conseguindo um talento. Eles acham, por exemplo, como eu falei, o Duzão que está no Miami Dolphins. É um jogador, pro nível do futebol americano no Brasil, era um grande jogador. Mas lá ele está já há 2 ou 3 anos e não conseguiu ainda jogar um jogo de temporada. Ele jogou só jogo de pré-temporada. Essa é a questão. Nos Estados Unidos, quando o garoto nasce, o pai olha e diz, esse aqui tem cara de cornerback, esse aqui tem cara de wide receiver. E aí já vai educando ele desde pequeno, entendeu? É mais ou menos como é o nosso futebol aqui. De uma maneira resumida, você pode dar alguns pontos, algumas características, por exemplo, nem tem no futebol. Tem o goleiro, tem o zagueiro. Como é que funcionam as posições no futebol americano? Tem o quarterback, que é o gerente da jogada, vamos dizer assim, né? Para quem vai ver o jogo domingo, tem a linha defensiva, a linha ofensiva, que são os 7 caras, os 7 porrudão, que não deixam chegar os jogadores no quarterback, ele joga a bola pro quarterback, e aí o que ele faz? Ele pode correr com essa bola, ele pode entregar a bola para alguém correr, ou passar a bola. Quando ele entrega para alguém correr, ele entrega para o running back, que é o jogador que corre de trás. Ele passa por essas linhas que estão brigando ali pelas trincheiras, né? E o passe é para o wide receiver, que ele é o aberto que recebe, vamos dizer assim. Ele vai correr, fazer as rotas dele para receber a bola por cima. E na defesa, tem a linha de defesa, que é os 7 ali que vão bater pela trincheira com a linha ofensiva. Tem os cornerbacks, que vão marcar os wide receivers atrás. E tem os safeties, que vão ficar entre marcar jogadores que vão receber o passe e marcar os jogadores que vão correr. É basicamente isso. De novo, eu digo, eu sou um fã do esporte, eu não sou um entendido, eu não sou um comentarista do esporte. E você tem algum time que você simpatiza, torce lá na NFL? Eu sou torcedor do Denver Broncos. E como é que ele foi durante a temporada? Foi mal, bem? O Denver Broncos, depois que o Peyton Manning se aposentou, esquece. Nós vamos ficar uns 10 anos sofrendo. O time é bom, mas aí que tá. Essa é a questão. O time do Denver Broncos é bom, mas a gente não tem o quarterback, que é o gerente da jogada. E sem esse jogador, tu não consegue jogar.
Tá certo. Então, a gente passou um pouco de conhecimento do Ernesto aqui no programa Edu Pergunta. Então, lembrando que no próximo domingo, às 20h30, tem a final entre... Fala aí, Ernesto, que você é melhor que eu para pronunciar o inglês. É o Cincinnati Bengals versus o Los Angeles Rams no SoFi Stadium. Vou fazer uma piadinha rápida. No México, eles traduzem alguns nomes do futebol americano. Então, seria os Tigres de Bengala de Cincinnati contra os Carneiros de Los Angeles. Tá certo. Agradecer ao Ernesto. Agora, Ernesto, antes da gente terminar mesmo, você tem um programa, né? Que você fala de Fórmula 1. Vende o seu peixe aqui também, dentro do Edu Pergunta. Lembrando que o Edu Pergunta é toda semana, toda quarta-feira. Mas o Ernesto, além de participar com a gente toda segunda-feira, a gente faz um programa ao vivo, entrevistamos o Gauchinho nessa última segunda-feira. Mas, Ernesto, vende seu peixe também. Segunda-feira, quem quiser acompanhar a Fórmula 1, meio-dia, é isso, né? Na verdade, não é só Fórmula 1, mas segunda-feira, ao meio-dia, a gente tem o Circuito X-Play. Nessa semana, a gente vai estar entrevistando o Felipe Granado, que vai fazer um evento do automobilismo virtual muito interessante. Ele tem vários amigos, trabalha com as transmissões do automobilismo virtual, e como a filha dele está para nascer, e como tudo é muito virtual na relação do automobilismo virtual, obviamente, né? Ele vai fazer um chá de fralda virtual. A gente vai ter um evento ali com várias corridas e tal, e a galera vai brincar, vai ter sorteios e vai doar alguma grana para comprar fralda, enfim, vai ser bem interessante. Então acompanhem toda segunda-feira o Circuito X-Play. A gente fala mais de automobilismo virtual que de Fórmula 1, mas vamos falar também agora nesse início de pré-temporada de Fórmula 1, aí a gente vai falar disso também. E assim, daqui a uns dias eu vou usar do Ernesto também, em março, lembrando, a partir do dia 20, né? 20 de março. Acho que é isso. É a Austrália, né, que é a abertura dessa vez? Não, esse ano vai ser... Eu acho que... Bahrein, vai ser Bahrein. Esse ano vai ser Bahrein. Mas porque a Austrália, nessa semana, ela deu abertura, né, para os vacinados. Ela vai ter isso. Então tá certo. Porque sempre a Austrália que é a abertura, né, da Fórmula 1. Não, mas o que vai acontecer? Já estamos mudando de assunto, mas enfim. Não tem problema. É do pergunta, e aí você responde. Como a Fórmula 1 tem um regulamento novo para esse ano, eles vão fazer uma semana de treinos em Barcelona, como normalmente é feito, e depois vai todo mundo para o Bahrein, vão fazer mais uma semana de treinos em Bahrein, e aí vai ter a primeira etapa. Então tá certo. Então, eu acho que para facilitar a logística, enfim, e também porque a Austrália nos últimos 2 anos, devido à pandemia, não teve, e estava nessa questão de vai ter, não vai ter, não vai ter, não vai ter, parece que vai ter, mas mais para o meio da temporada. Tá certo. Então, em março, antes de começar a Fórmula 1, eu vou chamar o Ernesto de novo, vou pegar ele lá emprestado um pouquinho, só para ele falar da Fórmula 1, a expectativa dele. Então, lembrando, próximo domingo, 20h30, 20h30 da noite, tem a final não a final, tem o Super Bowl, que você vai poder acompanhar na ESPN e também na Rede TV, no canal aberto. Esse é o Edu Pergunta, agradecendo ao Ernesto. Voltamos na próxima semana. Todos, uma excelente semana.